Maria sonhou em poder voar. Eu lembro que quando eu era assim bem pequenininha, eu ficava sentada na varanda da casa do meu avô só para ver os passarinhos assim voando por entre as árvores. O sonho de poder voar, de poder subir nos céus e ficar depois pairando e brincando com o vento. É um sonho muito comum entre os homens, não é verdade? Quem aqui gostaria de poder voar? Eu também. Mas só que nós não temos o privilégio de ter asas como os pássaros ou como as pequenas borboletas de um jardim. Mas nós podemos voar através das histórias. E é por isso que hoje nós vamos contar para vocês contos feitos para voar. Nós somos um grupo de contação de histórias que se chama assim, ó. 3 Marias, tá aqui, e 1 João. Eu sou o João Bruno. Eu sou a Maria Sandra, muito prazer. E as outras Marias estão contando histórias em outros lugares. E vocês viram que teve mais alguém que chegou com a gente, não viram? Vocês sabem como chama esse bichinho que estava na minha mão? É um passarinho, mas vocês sabem que tipo de passarinho é esse? É um beija-flor, isso mesmo. E vocês sabem como surgiram os beija-flores? Então eu vou contar para vocês. Dizem os maias que é um povo muito antigo, que os deuses fizeram todos os bichinhos que existem aqui na terra usando barro e milho. E para cada animalzinho que eles moldaram com as mãos, eles deram uma tarefa, uma missão muito importante. Só que quando eles já tinham terminado de dar todas as tarefas para os bichinhos, eles perceberam que faltava um animalzinho, um animal para cumprir uma tarefa muito importante. Eles precisavam de um mensageiro que trouxesse as mensagens lá dos deuses aqui para a terra e também levasse os pensamentos e desejos dos homens lá para os deuses. Mas só que como eles não tinham mais barro e milho, eles não sabiam o que fazer. Mas como eram deuses, criadores do possível e do impossível, eles tiveram uma ideia ainda melhor. Eles pegaram uma pedra preciosa e nesta pedra eles esculpiram assim uma flecha. Essa flecha simbolizava o caminho que este animal deveria percorrer. Quando a flecha já estava pronta, os deuses sopraram assim bem forte nela. E a flecha saiu voando pelos ares e se transformou num lindo beija-flor multicolorido. E é por isso que dizem que o beija-flor voa assim quase sem a gente perceber, para que ele possa trazer os desejos dos deuses para nós e também levar os nossos pensamentos e desejos lá para eles. E é por isso também que quando a gente vê um bichinho desses, ele bate as asas assim tão rapidinho que nem dá para perceber. E que apesar deles serem tão bonitinhos, a gente não deve tentar pegá-los com as mãos. Nós podemos apenas pensar em coisas boas e deixar que eles levem os nossos desejos pelos céus, assim como nos ensinaram os maias. E esse beija-flor que está aqui com a gente, ele colheu muitas boas histórias pelo mundo e hoje ele vai nos ajudar a trazer essas histórias para vocês. Só que para isso vocês vão precisar ajudar a gente. Vocês sabem piar? Sim? Você sabe piar também? Como que faz um Deixa eu ouvir o passarinho? piado de vocês. Olha, ele tem igual passarinho. A gente pode piar do jeito que for. Você sabe também? Cada um pode piar do seu jeito. A gente pode fazer assobiando, a gente pode fazer piu, 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 piu. Porque sabe o que acontece? O nosso beija-flor, quando ele vai pro ninho dele, ele às vezes cai no sono e não acorda. Então talvez a gente tenha que piar para ele acordar, se ele não acordar com a música. Aí vocês ajudam a gente, combinado? Então vamos ver se ele vai acordar para trazer uma história pra gente? Bom dia, passarinho, sai do ninho, vem voar. Bata essas asinhas, o céu é seu lugar. Voa, passarinho, queria eu também ter asas pra voar. Ih, ele nem acordou, gente. Vamos piar um pouquinho pra ver se ele acorda?
história pra eu contar. E a primeira história que o Beija-Flor nos trouxe é a história da jornada da lagarta. Era uma vez, em uma floresta espalhada por esse mundão, um ovinho que apareceu do nada na floresta. E todos os bichinhos que moravam por lá ficaram muito curiosos para saber que bichinho ia sair daquele ovinho. Porque tem muitos bichos que nascem de ovos, não é mesmo? E o tempo foi passando, até que um belo dia o ovinho se quebrou e de lá de dentro saiu uma lagartinha. E essa lagarta, ela era como todas as outras lagartas. Ela era assim verdinha, tinha o corpo feito de gominhos, tinha 2 anteninhas e andava por aí rastejando pelo chão. No lugar onde essa lagarta vivia, existiam vários outros tipos de lagartas. Lagartas também verdes, lagartas laranjas, lagartas pretas com listrinhas amarelas. Mas essa lagarta, ela sempre tentava fazer amizade com as outras lagartas, mas ela não conseguia, porque as outras lagartas achavam ela muito diferente. Mas ela sempre tentava puxar um assunto com elas. Ora, lagartinhas, por que hoje, ao invés de nós só ficarmos falando sobre o verde das folhas, nós não falamos sobre os tons de azul do céu, hã? As outras lagartas não entendiam nada. Como assim? Lagartas falam nos verdes das folhas, não no azul do céu. Ai, mas no outro dia, a lagarta tentava de novo. Ai, gente, vocês estão sentindo esse vento gostoso? Se nós fecharmos os olhos, parece até que estamos voando. As outras lagartas não entendiam nada. Elas ficavam rastejando pelo chão, não ficavam pensando em voar. Achavam aquela lagarta meio maluca, que vivia sonhando pelos campos. Só que essa lagartinha, ela tinha certeza que ela havia sido feita para voar. Mas as outras lagartas achavam que isso era impossível. Mas ela tinha tanta certeza, mas tanta certeza que ela tinha sido feita para voar, que um dia ela resolveu sair da folha onde ela morava em busca de uma forma de poder voar. E a primeira coisa que ela tentou foi subir assim numa pedra, pegar uma folha, usar como se fosse um paraquedas e pular da pedra. Só que quando ela pulou, ela era muito pesada para aquela folha e ela não conseguiu voar. Mas ela não desistiu. Ela seguiu caminhando pelo jardim e foi andando até que encontrou uma florzinha que chama dente de leão. Vocês conhecem dente de leão? Não? Quem não conhece é aquela florzinha branquinha assim, ó, que a gente sopra e sai um monte de coisinha branca voando. Ela encontrou essa florzinha e achou que pudesse voar junto com as outras florzinhas. Ficou se segurando até que o vento bateu e a dente de leão envergou todinho e ela não conseguiu alçar voo. O segundo plano dela também não tinha dado certo, mas ela não ia desistir. Ela queria muito achar uma forma de poder voar. E assim, ela passou um dia todinho tentando voar de todas as formas, mas tudo que ela tentou não deu certo. Então, a lagarta começou a ficar triste e pensou que as outras lagartas deviam ter razão. O sonho dela devia ser mesmo impossível. Ela ficou tão triste pensando nisso que começou até a chorar. E foi nessa hora que a lua começou a brilhar lá em cima no céu e apareceu uma coruja no meio da floresta. Doce lagarta, não fique triste. Você está muito perto do seu sonho realizar. Ora, dona Coruja, mas eu já procurei por todos os lugares. Eu não sei mais por onde procurar. Será que você poderia então me acompanhar? Doce lagarta, este é um caminho que você deve percorrer sozinha. Mas você vai encontrar um local mágico, e vai encontrar um manto que te dará asas para poder voar. A lagartinha não entendeu nada do que a dona Coruja
disse, e a dona Coruja saiu voando pelos ares. Bom, ela resolveu então procurar esse lugar que a dona Coruja havia falado. E logo ela começou uma nova jornada. Ela seguiu caminhando pela mata. Ela foi andando, passando por árvores, pelos bosques, até que ela encontrou um lugar muito especial. Encontrou uma caverna. Vocês já viram uma caverna? A caverna, assim, ela parecia um lugar dentro da montanha, muito mágico, muito diferente. Ela ficou esperando um pouquinho para ver se o manto mágico aparecia e ela ganhava asas para poder voar. Ficou esperando, esperou mais um pouquinho e nada do manto mágico aparecer. Ali não era o lugar que a dona Coruja tinha falado e ela seguiu procurando. Então a dona Lagartinha resolveu descer da montanha e subiu outra montanha, desceu mais uma montanha, subiu outra montanha e quando ela desceu de novo, ela encontrou a praia. A lagartinha nunca tinha chegado na praia antes. Ela achou aquele lugar tão bonito e pensou que ali sim podia ser um lugar mágico. Então ela se encostou embaixo de uma árvore e o tempo foi passando. A lagartinha caiu no sono e quando ela acordou, o manto mágico não tinha aparecido. Aquele também não era o lugar que a coruja havia falado. Mas ela caminhou mais um pouquinho. Decidiu então subir a montanha. Foi subindo a montanha e quando chegou lá em cima, encontrou uma fogueira. A fogueira parecia tão mágica e ela ficou olhando o fogo e esperando para ver se o manto mágico aparecia. Vocês também gostariam de achar um manto que desse asas para voar? Sim, ela queria muito também e ficou ali esperando, mas nada aconteceu, pessoal. Nada do manto mágico aparecer. Ela já tinha caminhado por tantos lugares, pela terra, pelo mar e até lá pertinho do céu, que não sabia mais o que fazer. Até que ela decidiu parar tudo o que estava fazendo e ficou em silêncio, só ouvindo as batidas do seu coração. Vocês já ouviram as batidas do coração de vocês? Vamos colocar a mão assim no coração para ver se a gente consegue sentir. Ela tinha se esquecido de ouvir o coração dela. E o coração dela sempre tinha boas ideias para ajudar a encontrar o que ela precisava. Então, ela pensou que o lugar mágico que a dona Coruja tinha falado pudesse ser justamente o seu próprio coração. Assim que a lagartinha pensou nisso, ela sentiu uma calma que ela nunca havia sentido antes. E de repente, como se fosse mágica, o manto mágico apareceu. Ela agora começava uma viagem para dentro dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, que embalados por uma música iam dançando dentro dela. Na verdade, o manto mágico era um lindo casulo e ela ficou lá dentro toda recolhidinha por alguns dias. E assim, o tempo foi passando. Ai, até que um belo dia, a lagartinha sentiu, uma vontade de se espreguiçar. Ela foi então se espreguiçando, até que de repente esticou o braço e poft! Uma parte do casulo se abriu. A lagartinha começou a sentir os raios do sol e o calor do sol. E ela começou a ficar muito animada, se espreguiçou mais um pouco e de novo, poft! Outra parte do casulo se abriu. Ela começou então a ficar muito animada e queria sair voando de lá de dentro. E quando a lagartinha finalmente viu a luz do sol, ela sentiu como sempre uma vontade enorme de sair por aí voando. Só que dessa vez,
O que antes era impossível se tornou realidade. A lagarta havia se transformado numa linda borboleta que saiu voando pelos ares. Ela tinha se transformado numa linda borboleta que podia sair voando pelos campos. Ela tinha entendido que uma fase tinha terminado e uma nova fase tinha começado. Uma fase de mais leveza, de mais amor e de mais consciência. E uma fase de sempre ouvir seu próprio coração. Era uma vez uma lagarta que queria voar, sair pelo mundo à procura, por terra, céu e mar, ela procurou, saudade sim, nada encontrou. Foi só quando parou e silenciou que seu coração ela escutou. Então o casulo oscilou e pra dentro dela ela viajou. E Besouro pegou, ela se assustou, até que a luz do coração iluminou. O sol raiou, ela deserrou e numa borboleta ela se transformou. Muito bem, pessoal. Vocês sabiam que a lagarta se transforma numa linda borboleta? Sabia? Vocês já tinham visto isso? Não? Alguns sim. Oi? No jardim da sua casa, você viu? É? Na porta. É muito bonito, né? E é isso, nossa primeira história foi essa, e ela já está pelos ares. E nós vamos chamar agora a nossa segunda história. Vocês lembram o que precisa fazer para a história chegar aqui? Quem que traz a história? Isso mesmo, chamar um beija-flor. Vamos lá então? Bom dia, passarinho, sai do ninho, vem voar. Bata suas asinhas, o céu é seu lugar. Voa, passarinho. Queria eu também ter asas pra voar. Gente, ele não acordou. Vamos piar pra ver se ele acorda? Bom dia, passarinho, sai do ninho, vem voar. Bata suas asinhas, o céu é seu lugar. Voa, passarinho, traz uma história pra eu contar. E essa história que o Beija-Flor trouxe, ela é uma história de uma tribo indígena que mora lá em Roraima. E é uma história da tribo Kaxinawá. E se chama Kaxinawá, chama o povo. A Andorinha Mágica. Era uma vez um índiozinho chamado Bacô. Bacô quer dizer criança na língua Kaxinawá. E o Bacô, ele gostava de fazer tudo que os outros índiozinhos da
da tribo dele gostavam. Ele gostava de andar descalço na grama, ele gostava de subir nas árvores e comer fruta direto do pé. E gostava também, sabe do quê? Dos passarinhos, que eram os melhores amigos do Bacô. O Bacô passava horas e horas tentando aprender a língua dos pássaros. E toda vez que o Bacô subia numa árvore e pegava uma fruta, ele sempre chamava os seus amigos passarinhos para dividir a frutinha com ele. Ei, passarinho, desce daí! Hoje eu colhi maracujá, vem! Só que quando o sol começava a se pôr, os passarinhos começavam a voar cada um para o seu ninho, porque os pássaros dormem cedo. E era hora do Bacô também voltar lá para sua casa. E dentro da horta do Bacô não tinha passarinho nenhum. Então, o passarinho ficava lá no seu ninho e o Bacô sentia falta dos bichinhos. Então um dia ele teve uma ideia. Ele resolveu fazer uma gaiolinha, tipo essa que está aqui no nosso palco, sabe? Só que ele fez uma gaiola feita de bambu. E ele resolveu que ele ia tentar apanhar um passarinho e pôr dentro da gaiola. Assim ele ia ter um passarinho com ele o tempo todo. E ele foi para a floresta no dia seguinte e começou a tentar apanhar os passarinhos. Só que por mais que o Bacô fosse rápido, as asas dos passarinhos eram muito mais velozes. Então, ele resolveu se esconder assim atrás de uma árvore e ficou bem quietinho, até que apareceram duas andorinhas voando. As andorinhas, elas estavam tão distraídas que pousaram na árvore e nem perceberam que o Bacô estava ali. Então, o Bacô rapidamente saltou e apanhou uma das andorinhas pelas patinhas. Por favor, não me bate, Bacô, por favor. Ora, mas eu não quero te matar, andorinha. Eu apenas quero tê-la o tempo todo do meu lado. Ora, mas se você me prender, será como a morte para mim. Por favor, Bacô, não faça isso. Se você não me prender, eu prometo te levar para uma viagem lá no céu. Uma viagem nos céus! O sonho do Bacô sempre tinha sido voar. Ele aceitou a proposta na hora e subiu nas costas da sua nova amiga, que o levou para uma viagem pelos ares. Quando os dois chegaram lá em cima no céu, o Bacô percebeu que no céu tudo era muito calmo. Não tinha brigas, não tinha confusão, os passarinhos voavam livremente. E era tudo uma delícia. E assim que o Bacô chegou no céu, ele encontrou o seu avôzinho. O avô dele tinha morrido há pouco tempo.
E o Bacô deu um abraço apertado no vozinho, desses que a gente não quer soltar mais, sabe? E ficou a tarde toda brincando com ele lá em cima. Só que chegou a hora do Bacô voltar para a terra, porque o lugar do Bacô não era lá em cima no céu. Então, ele se despediu do seu avô e antes de voltar para a terra, ele disse assim para sua nova amiga: sabe, Andorinha, eu finalmente entendi o que você falou. A liberdade é uma das coisas mais bonitas que existe. Muito obrigada por ter me ensinado isso. Olha, meu amigo, que bom que você aprendeu tudo isso. Agora que você já sabe a importância da liberdade, avise para todos os seus amigos. Isso vai me deixar muito feliz. Combinado. O Bacô, então, subiu nas costas da Andorinha e os dois voltaram voando aqui para a terra. Assim que chegaram, ele se despediu da sua amiga e voltou a voar pelos céus. E o Bacô fez mesmo o que havia combinado com a Andorinha. Ele contou para todo mundo do seu povo sobre o que havia aprendido. Algumas pessoas acreditaram no Bacô, outras ainda não, porque ainda não estavam prontas. Mas de qualquer forma, essa história foi percorrendo os ares até que chegou aos ouvidos do nosso beija-flor, que trouxe essa história pra gente contar aqui hoje pra vocês. E pim, 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 pim. A história do Bacô termina assim. Vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu num país muito longe daqui. O país se chama Índia. Vocês já ouviram falar da Índia? Sim, lá na Índia, um juiz de lá da Índia, ele estava pensando sobre os passarinhos e pensando que os passarinhos deveriam todos ser livres para voar no céu. Vocês acham que isso é certo? Sim. E aí esse juiz, ele chegou assim, pegou o martelo dele, bateu e disse assim: tenho claro em minha mente que todos os bichinhos que têm asas têm o direito fundamental de voar livre pelos céus. E que nenhum ser humano tem o direito de prender esses bichinhos em gaiolas por qualquer motivo que seja. Os passarinhos, eles têm que ficar livres pelo ar. E depois bateu o seu martelo novamente. E vocês viram que a gente tem uma gaiolinha aqui, não viram? Que tá com a portinha aberta. E essa gaiola, ela pertenceu há muito tempo atrás a uma menina, que ela tinha um passarinho, um sabiá preso aqui dentro. Só que o sabiá ficou tão triste, mas tão triste por ficar preso na gaiola, que um dia, sabe o que ele fez? Ele fez um buraquinho na gaiola e ó, fugiu. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho, voou, e a menina que gostava tanto do bichinho
vocês já sabem de cor o que tem que fazer para a história chegar aqui, né? Então, quem quiser já pode até cantar a música para acordar o beija-flor com a gente, tá bom? Vamos ver que história ele vai trazer agora? Bom dia, passarinho, sai do ninho, vem voar. Bata suas asinhas, o céu é seu lugar. Voa, passarinho, queria eu também ter asas pra voar. Bom dia, passarinho, sai do ninho, vem voar. Bata suas asinhas, o céu é seu lugar. Voa, passarinho. Traz uma história pra eu contar. E o beija-flor agora trouxe uma história de mais dois bichinhos que têm asas. E eles estão aqui com a gente. Será que vocês sabem qual que é? Quais são? Qual? São alguns bichinhos que a gente não usou ainda. É. Alguém falou. A galinha E a águia. e a outra. A águia, essa mesmo. Essa história que chegou agora, ela se chama A Águia e a Galinha. Parece, né, um gavião às vezes, mas é uma águia esse aqui, tá? A águia e a galinha. Era uma vez um camponês. Este camponês, ele morava numa fazenda e a fazenda dele era muito bonita, tinha várias árvores, frutas e vários bichinhos. Mas só que um dia, este camponês aqui decidiu que ele queria sair para caçar um pássaro para mantê-lo cativo, preso lá na sua fazenda. Ele saiu pela mata então, procurou pela mata, até que ele encontrou, sabe o quê? Um filhote de águia. E esse filhote de águia, ele estava ferido. Ele capturou o filhote de águia e levou o filhote de águia lá para a sua fazenda. Chegando lá na fazenda, sabe o que ele fez? Ele colocou a águia para viver no galinheiro junto com as galinhas. Embora a águia fosse o rei ou a rainha de todos os pássaros do céu. Muito bem, a águia, ela ficou ali convivendo com as galinhas e aos poucos foi aprendendo os costumes das galinhas. O que as galinhas fazem? Bota ovo, ovo ela não podia botar, mas ela ficava ciscando igual as galinhas. Ela comia o milho e a ração próprio para as galinhas. Ficava assim, bem baixinho igual as galinhas, não voava mais alto. Com o passar do tempo, ela aprendeu a fazer tudo o que as galinhas faziam. E assim, passou 5 anos. Passados 5 anos, esse camponês recebeu a visita de um naturalista. Vocês sabem o que é um naturalista? Alguém imagina? É um homem que gosta muito da natureza, um homem que estuda sobre a natureza, que respeita e ama a natureza. Esse naturalista, quando ele chegou lá nessa fazenda, ele foi dar um passeio pela fazenda junto com o camponês. Foi olhando toda a fazenda bonita do homem, mas quando chegou lá no galinheiro, ele olhou para o galinheiro e viu que tinha o que lá dentro? Uma águia. Ele olhou lá e falou assim para o camponês: camponês, deixa eu te falar uma coisa. Este pássaro que está aqui, ele é uma águia, não é uma galinha. Ora, amigo, eu sei, mas eu o criei como se ele fosse uma galinha. Portanto, agora ele é uma galinha. Não, nada disso. Vocês acham que ele está certo? Não, ela é uma águia. Ela tem um coração de águia e sempre será uma águia. Ora, amigo, você me perdoe, mas você está errado, viu? Já faz 5 anos que ela fica com as galinhas. Ela cisca com as galinhas, ela come milho com as galinhas, só falta botar ovo com as galinhas. Ela já nem lembra que é uma águia. Nada disso, meu amigo. Ela é e sempre será uma águia. Podemos fazer um teste, então? Sim. O naturalista pediu que o camponês segurasse a águia bem alto e, olhando para a águia, o naturalista disse assim: águia,
já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe, voa passarinho, Voa, passarinho, feito pra voar. Se recorda passarinho, se recorda, passarinho. como se aventurar. Voa passarinho, Voa, passarinho, livre pelo imensidão. Se recorda passarinho, se recorda, passarinho. que tem um coração. A águia, ela estava completamente distraída. Ela tinha se esquecido de tudo. Ela olhou para baixo, viu as galinhas lá no galinheiro e pulou para junto delas. E o camponês voltou a dizer: Ora, amigo, eu não lhe disse, ela é uma galinha. nada disso, meu amigo. Ela é uma águia e sempre será uma águia. Vamos fazer mais um teste então amanhã, pode ser? Está bem, está bem. No dia seguinte, eles acordaram um pouco mais cedo e foram com a águia no telhado da casa. Lá no telhado da casa, o camponês ergueu a águia e o naturalista disse novamente: águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, vamos, abra suas asas e voe para o alto. Voa passarinho, Voa, passarinho, que foi feito para voar. Se recorda passarinho, se recorda, passarinho. mesmo se aventurar. Voa passarinho, Voa, passarinho, livre pela imensidão. Se recorda passarinho, se recorda, passarinho. que tem no coração. Nesse momento, uma outra águia passou voando lá alto no céu azul. E a águia percebeu e sentiu seu coração disparar. Ela estava começando a se lembrar de alguma coisa, mas ela sentiu medo, muito medo, olhou para baixo, viu as galinhas e voltou para junto delas. Essa águia, ela tinha se acostumado, e às vezes a gente se acostuma com cada coisa, e o camponês voltou a dizer: Ora, amigo, eu já lhe falei, ela agora é uma galinha. nada disso, meu amigo, ela é uma águia, ela sempre será uma águia, não é mesmo? Vamos fazer um último teste, pode ser? Tá bem, o último. O último. No dia seguinte, eles acordaram ainda mais cedo e decidiram sair com a águia de dentro da cidade. Foram com a águia lá para a floresta, subiram no alto de uma montanha e o sol nascente já começava a dourar assim os picos das montanhas. Ele então pediu que o camponês erguesse a águia e, olhando bem firmemente em seus olhos, ele disse pela última vez: águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, desperte do seu sono e voe para o infinito. Voa passarinho, Voa, passarinho, que foi feito para voar. Se recorda passarinho, se recorda, passarinho. mesmo se aventurar. Voa passarinho, Voa, passarinho, livre pela imensidão. Se recorda passarinho, se recorda, passarinho. que tem no coração. A águia, ela começou a tremer como se experimentasse uma nova vida, mas só que ela ainda não voou. O naturalista, então, ele virou os olhos da águia assim, ó, bem na direção do sol, para que eles pudessem se encher da claridade solar. E assim, a águia começou a abrir as suas potentes asas. Foi abrindo as suas asas e de repente começou a voar. Voar cada vez mais alto. Voar para o infinito. Voa,
Muito bem, essa foi nossa última história, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigada pela presença, pela participação de vocês, pelo convite por estarmos aqui hoje. A gente adorou participar dessa festa com vocês. E as histórias que nós contamos, elas ficam agora com vocês, no coração de cada um. Basta recontá-las que elas ganham vida outra vez. Nosso grupo 3 Marias e João, agradecemos muito a presença e a participação de todos vocês aqui hoje. Quem quiser saber um pouquinho mais da nossa história, nós estamos no 3mariasjoão.com.br e nas redes sociais 3 Marias e João. Muito obrigado, um bom sábado, um bom final de semana para todos vocês e até a próxima. Obrigada.